Fazer resenha para o YouTube é uma tarefa especialmente difícil, porque há muito do que falar em vários livros que a gente lê, e normalmente todos os roteiros que eu faço eu preciso cortar pelo menos pela metade, porque não dá para falar sobre tudo que aquele livro me despertou de emoções, de pensamentos, de reflexões. Então, pensando nisso, eu tive a ideia de fazer um conjunto de vídeos um pouco mais aprofundado, para a gente conseguir passar por capítulos de livros técnicos, de não ficção e dos assuntos que permeiam aqui o canal, cristianismo, educação, literatura, mas com vídeos mais detalhados e com vídeos divididos por capítulos dos livros. Pensando nisso, eu resolvi começar esse pequeno clube de estudo e leitura de livros técnicos de não ficção por meio desse livro aqui, olha, o Introdução à Educação Cristã. Esse livro aqui está na minha lista de queridos do momento, daqueles que eu mais quero ler aqui na estante, então eu resolvi ler com vocês, dividindo por capítulos em leituras pausadas com vídeos uma vez por mês, destrinchando realmente aquilo que está escrito aqui nesse livro. Para você ter acesso a isso, basta se tornar membro aqui do canal. Então agora a gente tem uma parte exclusiva de membros e uma vez por mês, pelo valor de R$5, vocês têm acesso a vídeos exclusivos sobre esse livro aqui. E mais pra frente sobre os próximos livros que a gente escolher. A gente pode inclusive escolher em conjunto os próximos. Então fica o meu convite, dê uma olhada aqui no canal, na opção de ser membro, e por R$5 a gente lê, discute, conversa sobre esse livro aqui, Introdução à Educação Cristã. Após esse pequeno hiato de uma semana que o canal passou sem vídeo, porque eu estava num pós-operatório da retirada dos sisos, eu resolvi trazer aqui um vídeo sobre os livros novos na estante. Não era uma pretensão fazer uma compra grande de livros por esses tempos de agora, mas eu tinha feito um vídeo sobre esse livro aqui, que é um livretinho pequeno, rendeu uma discussão bem legal nos comentários, muitos comentários, mas que eu já tinha dito que eu não achava que era o melhor livro possível de se escrever a respeito desse tema. E eu estou falando da minha resenha desse livro, Viciados em Mediocridade, Cristianismo Contemporâneo e as Artes, do Frank Schaeffer. E aí eu li os vários comentários que estavam dispostos ali nessa resenha, a gente conversou sobre os temas que estão aqui, e ao final do vídeo eu tinha pedido algumas sugestões de livros que tratem sobre cristianismo e cultura. E eu recebi vários comentários com indicações. Esses comentários começaram a me instigar. Alguns desses títulos eu já conhecia, outros eu não conhecia, e foram aparecendo de maneira repetida nesse vídeo, nos comentários do vídeo. Então isso me fez chegar a essa pilha aqui, que é o que a gente vai conversar hoje, sobre livros que falam de cristianismo e cultura. Primeiro eu quero deixar a mensagem de que eu não comprei tudo que foi indicado. Então, se você terminar de ver esse vídeo aqui, se tiver interesse nesses livros, nessa temática, você pode dar uma olhada na resenha do Viciados em Mediocridade, porque lá você vai encontrar nos comentários alguns outros livros que eu não comprei. Esses daqui foram os que mais me interessaram, porque ou apareceram recorrentemente ou eu já conhecia o livro mais ou menos e me deu mais uma curiosidade de conhecer lendo mesmo. Então vamos lá, a primeira indicação é um livreto bem pequenininho que eu já li, é o Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, do Gerson Borges. Esse livro tem uma capa linda, né? Olha que lindeza. E aqui a gente tem um livro mais ou menos no estilo do Viciados em Mediocridade. Quando eu comentei sobre esse livro na resenha, o Viciados em Mediocridade, eu comentei que eu esperava outra coisa, mas também foi uma questão de quebra de expectativa minha. Eu tinha expectativa de que ia ser um livro com teor mais acadêmico, mais de pesquisa, mais aprofundado. Lá em Viciados em Mediocridade a gente não tem isso, é mais uma espécie de protesto, uma espécie de ensaio, é um texto ensaístico. Aqui é a mesma coisa, eu já li e desde o início, quando a gente lê aqui a parte de trás, a gente já consegue perceber que é um livro ensaio. É um livro que é escrito pelo Gerson Borges, que é um artista evangélico, e ele tá querendo falar sobre essa relação conflituosa entre evangélicos e a cultura brasileira. Então é interessante, mas tem esse caráter de livreto também.
Eu achei bom, achei bacana. Algumas das coisas que foram mencionadas aqui eu também discordo delas. Eu senti a mesma coisa que eu senti lá em Viciados em Mediocridade, que às vezes um tom que caminha para uma diminuição dessa cultura evangélica, porque ela não se liga. Eu acho que eu tenho que raciocinar mais e elaborar mais essa crítica, mas eu sinto um pouco isso. É como se a gente tivesse que rebaixar um pouco essa ideia da cultura evangélica. Enfim, gente, eu não vou nem me delongar demais nisso, mas eu acho que eu tenho que raciocinar um pouco mais quando eu tiver com mais leituras e mais estudos nesse assunto. Eu volto e vou conseguir entender melhor o que eu não gostei em específico. Ficou nesses 2 livros só uma sensação e eu não soube descrever. Mas uma coisa que me surpreendeu foram as músicas do Gerson Borges, o autor. Eu não conhecia o Gerson Borges, as músicas dele, né, as composições dele. E eu fui escutar no Spotify depois que eu li o livro e tem coisas assim muito boas. Tem uma música dele no Spotify. Eu vou tentar colocar o link dessa música, a versão no YouTube, aqui nos comentários. Mas tem uma música dele chamada Canário do Reino, que é, assim, belíssima, belíssima. E muitas outras músicas bem legais. Então eu gostei de ter descoberto esse artista, né? Aí nós seguimos pra outro que eu acho que se não fosse a indicação de vocês, eu nem saberia. Assim, apesar do nome do livro, eu acho que eu nunca leria. Porque eu acho que o nome é um pouco genérico e eu não conhecia essa personalidade, esse escritor. E aqui eu tô falando de Arte mais Fé, uma teologia do criar. Gente, eu não sei, mas eu não gosto muito desse nome, Arte mais Fé. Eu acho que não é tão instigante assim, mas eu vi tanta gente falando super bem. E ele é escrito pelo Makoto Fujimura. O Makoto é um artista plástico e o que mais me interessou é que ele é um artista plástico bem daquela arte contemporânea, do que a gente tem como arte contemporânea, com o que é bem forte de arte abstrata. Então, se vocês pesquisarem aí o Makoto Fujimura, vocês vão ver algumas das obras dele. Já foi exposto, por exemplo, na Art Gallery de Nova York. Então, assim, ele é um cara conhecido. Eu não sei se ele já escreveu sobre outros assuntos. Pelo que eu entendi, ele realmente é um cara que produz arte, ele é um artista plástico. E aí, vez ou outra, ele escreve sobre a relação dele com as artes e com a fé. E aí aqui a gente tem uma teologia do criar, mas na parte de trás aqui do livro, ele fala que esse não é um livro para teólogos, né? E também não é um livro para artistas, mas pelo que a gente lê aqui, quando ele começa, este não é um livro para teólogos, nem somente para artistas. Depois ele desenvolve, dá a entender que não é um livro com teor teológico, não é um livro explicativo. Seria mais um ensaio, um conjunto de ideias do Makoto Fujimura. Pode ser que eu esteja errada, mas pelo que eu já dei uma olhada aqui, me parece não ser tanto um livro de estudo teológico. Eu não sei, a gente tem que ver, talvez seja só uma percepção minha com relação ao autor, justamente porque o autor não é um teólogo, não é um pastor, é mais um artista plástico mesmo. Mas é um livro até gordinho, maior do que os outros. E depois, quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre o Fujimura mesmo, aí eu me interessei mais por esse livro aqui. Então fica essa indicação, Arte mais Fé, uma teologia do criar. Depois a gente tem o próximo Huckmarker. A gente tem uma resenha aqui de um livro do Huckmarker, que é O A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, que eu considero que foi uma das melhores, se não a melhor resenha desse canal, porque eu me dediquei na feitura dessa resenha e ficou muito legal, eu gostei bastante. E foi o que mais me deu interesse em pesquisar e estudar um pouco mais essa relação de cultura e cristianismo. E aqui a gente tem mais um Huckmarker, só que bem fininho, pequenininho, um pequeno ensaio dele, que é o A Arte Não Precisa de Justificativa. Eu já estava de olho nesse livro já tinha um tempo, e ele vai falar sobre arte, né? É um pequeno ensaio do Huckmarker e eu estou interessada para ler, provavelmente vai ser o próximo Huckmarker. Outro livro do Huckmarker que está por aqui, que eu comprei nessa leva, é esse livro aqui, O Dom Criativo. Gente, eu confesso que eu nunca tinha me interessado tanto por esse livro aqui, porque na minha cabeça, por causa do título, dos últimos tempos estou ligando demais para títulos.
mas por causa do título me dava a entender que era um livro mais voltado para produção artística, então mais proveitoso para quem tem interesse de algum dia escrever um livro ou já escreve, para quem tem interesse um dia em aprender um instrumento musical, tocar, compor, ou já toca, ou já compõe, enfim, para artistas ou para aqueles que pretendem se aventurar pelas artes, pela criação, por causa desse nome, o dom criativo. Só que quando chegou e eu dei mais uma olhada primeiro, por que eu comprei, apesar disso? Porque é o Huckmark, e quando eu li aquele primeiro livro, A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, isso me fez ter o interesse de ler tudo que for do Huckmark. Então, justamente por causa disso, eu comprei mesmo, tendo essa percepção, assim. Mas, quando eu fui dar uma olhada, uma folheada no livro, e perceber se era realmente isso, eu percebi que tem muitos temas interessantes. E que tem um teor também mais ensaístico, né? Não é só para quem produz arte, não trata só dos dilemas da produção artística. Agora, uma coisa que me interessou sobremaneira nesse livro é esse anexo 2, o problema da arte cristã. Uma parte do livro, aqui a gente tem o livro em papel comum. E de repente a gente tem esse anexo 2, em que há um papel de impressão mesmo de fotografia, né? Um papel meio fotográfico, assim. E aqui a gente tem um ensaio que se chama O Problema dos Temas Cristãos em Arte. E ele vai discorrer sobre isso. E tem várias imagens, as primeiras soluções para o problema da arte com temática cristã, as tensões da Renascença. Ele vai passar um pouco pelos períodos históricos, a resposta da Reforma e da Contra-Reforma. Vai passar um pouco por esses períodos artísticos para discutir como que a arte tratou, expôs, e aqui especialmente a pintura, expôs a temática cristã. Então, assim, se fosse só pelo título, eu não teria comprado esse livro aqui. Que bom que eu li outras coisas do Huckmark, porque por causa do Huckmark eu resolvi comprar esse livro e eu tenho certeza que eu vou gostar agora que eu dei uma boa folheada nele. Então é isso, segundo o Huckmark, que provavelmente vai sair esse ano, a leitura vai sair esse ano. Vamos para Francis Schaeffer, A Morte da Razão, uma análise do pensamento moderno. Eu já conheci esse livro, mas assim, na minha cabeça não tinha nada sobre arte aqui. E eu ainda continuo não entendendo muito bem se tem alguma coisa aqui sobre arte, mas é mais uma coisa sobre o pensamento moderno, né? Eu não achei que existia alguma temática voltada à cultura, não nesse aspecto mais amplo, mas à cultura como produção artística. Mas eu recebi comentários, eu já tinha vontade de ler esse livro, já estava na minha lista de desejos, então eu falei, já que eu recebi comentários falando que tinha a ver, que tem a ver com a relação do cristão com a arte, então eu vou comprar. E aí ele está aqui, principalmente porque esses livros do Francis Schaeffer, parece que eles estão começando a ficar um pouquinho mais difíceis de encontrar, né? Então na cultura cristã, no site da cultura cristã, eu sei que tem, mas até no site, quando eles vão divulgar a promoção, recentemente eles divulgaram uma promoção dos livros do Schaeffer, quase todos os livros estavam escrito poucas unidades, poucas unidades. Então eu acho que meio que tá se esvaindo aí. Comprei na Amazon, mas por um revendedor, então não tinha na Amazon, a Amazon mesmo não estava vendendo, tive que comprar por uma livraria. Então isso pra mim já é um indicativo de que pode ser que a qualquer momento o negócio desande, deixe de aparecer por aí, a gente só encontra em sebos por um preço mais alto. Então fica a recomendação para você que tem um interesse em alguma obra do Schaeffer, de dar uma olhada para que você compre logo, porque eu acho que vai dar uma esgotada aí nos próximos tempos, a não ser que alguma outra editora ou a própria Ultimato reedite, né, republique, sei lá, coloque mais disponibilidade no mercado. Do Schaeffer também, esse livretinho que se chama Arte e a Bíblia. Eu também já conheci esse livretinho e eu confesso que também pelo nome eu não tinha muito interesse, porque me parecia assim, são uns nomes sem muita substância. Então eu acho que por causa disso eu ficava, vai ser um livro tranquilinho e tal, não vai ser um livro tão aprofundado. Só que aí, conhecendo um pouco mais de quem é o Francis Schaeffer, e recentemente eu tenho me aventurado em conhecer mais a história do Francis Schaeffer,
eu fui entendendo que tô de bobeira com os nomes dos livros, né? E que não dá pra gente avaliar dessa forma. Então, conhecendo um pouco mais do Francis Schaeffer, me deu o interesse de ler esse livro aqui, apesar de o título não ser a coisa mais instigante. Para fins de comparação, para que vocês entendam o que eu tô querendo dizer, quando eu conheci o Huckmark, eu conheci por meio do livro A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. E aquilo para mim é o típico título instigante. A arte moderna e a morte de uma cultura. Tá relacionando o modernismo com a morte de uma cultura. É uma tese que pode ser que na internet seja bem difundida, as pessoas só falem, mas falar, qualquer um pode falar, né? Mas academicamente parece uma tese difícil de se traçar, uma tese polêmica, uma tese que precisa de um desenvolvimento interessante para fazer sentido. Então, eu fiquei instigada por causa disso, por causa do título, que é muito instigante. Diferente, assim, de A Arte e a Bíblia. Acho que me parece um pouco mais expositivo. Não sei, eu tinha uma na minha cabeça, assim, que o livro seria só uma exposição, uma ideia bem simples e tudo mais. Enfim, ainda não li. Talvez seja um pouco mais simples mesmo, um livro menor. Mas todo mundo fala que esse livro aqui do Schaeffer, A Morte da Razão, que é um livro fininho, é bem dificinho de ler. Então, tamanho não é documento também, né? Então fica aqui esses dois livros do Schaeffer para próximas leituras. Agora, um livro que eu desconhecia por completo, que é dessa série Liturgias Culturais, é o volume 1, que se chama Desejando o Reino, Culto, Cosmovisão e Formação Cultural. Sai pela Vida Nova, do James K. Smith, e eu não conhecia esse livro. Aliás, a capa dele é muito bonita, né? Então, é uma série de livros, liturgias culturais, e essa série tem esse volume 1, que fala sobre culto, cosmovisão e formação cultural. Então, eu acho que não vai ser especificamente sobre cultura, no sentido de produção artística secular, mas eu acho que vai falar mais sobre cultura no âmbito geral e a ligação da cultura com o culto, né? Com as formas de culto, de cultuar, e talvez puxe um pouco mais sobre as formas de culto modernas, né, contemporâneas, como nós cultuamos o mercado, como nós cultuamos as relações mercadológicas e tudo mais. Talvez volte para isso, mas sempre falando assim nesse sentido de culto, da relação com o culto. Então eu acho que vai ser interessante, não conheci esse livro. E aí fica a recomendação para vocês darem uma olhada, inclusive na série, porque eu não conhecia essa série e eu fiquei realmente interessada pelos outros volumes também. Aí a gente tem o Criados para Criar, uma teologia bíblica da cultura, que eu já tinha visto na Amazon quando eu estava pesquisando sobre livros nessa temática, mas que eu não tinha parado para pensar, para raciocinar que eu podia comprar, né, que tinha relação com esses interesses que eu estava tendo. É um livro que sai pela Monergismo e é uma teologia bíblica da cultura. Então eu acho que dos livros que eu mostrei aqui, eu acho que esse daqui vai ser o menos ensaístico. Eu acho que esse e o Desejando o Reino, eles vão ser os livros, na minha cabeça, pelo que eu li, da parte de trás, pelo que eu pesquisei, eles são livros menos ensaísticos, menos opinativos e mais expositivos de pesquisa, acadêmicos, mais sérios, digamos assim, tentando construir um conhecimento acerca da teologia bíblica da cultura, acerca da relação da cultura com o cristianismo e com as formas de culto. Então, eu acho que esses são livros um pouco mais densos. E por último, a minha última recomendação é um livro brasileiro. É um livro que sai pela Thomas Nelson e eu já conhecia porque eu já tinha assistido a algumas palestras, algumas entrevistas dos autores, em especial do Rodolfo Amorim. Eu vou tentar deixar aqui embaixo também nos comentários ou na descrição do vídeo uma palestra que eu assisti do Rodolfo Amorim falando sobre esse livro, falando um pouco no geral sobre a relação do cristão com a cultura brasileira em específico, com essa cultura em específico que é a brasileira. Então é muito interessante essa palestra, e aí se você tiver interesse em assistir a palestra e tiver interesse nesse assunto, eu acho que é interessante comprar esse livro. Ele é o livro mais robusto em páginas, em quantidade de páginas, então eu acho que é uma pesquisa mais densa e bem interessante. Aqui eu estou falando do Arte e Espiritualidade, o Cristão e a Cultura Brasileira. Aliás, esse livro tem uma capa linda, né?
A capa dele é linda, linda, linda. E é escrito pelo Rodolfo Amorim, com o Marcos Almeida, que era daquela banda que eu sempre esqueço o nome. Tá, gente, eu esqueci verdadeiramente o nome da banda, mas eu vou deixar aqui escrito. Então ela era dessa banda aí, mais conhecida, e hoje em dia ele tem carreira solo, também tem músicas muito boas. Marcos Almeida tem músicas muito boas mesmo. E é escrito também pelo Davi Lago, que é pastor, né? Ele também tem um programa de pesquisa, eu acho que ele geria ou ele fazia parte da coordenação geral ali de um grupo de pesquisa na PUC de São Paulo sobre a relação do cristão com as mídias, era alguma coisa assim. Eu não sei se ele concluiu o doutorado já ou se ele ainda tá concluindo, mas são pessoas que estão relacionadas com a produção cultural, cultura no geral brasileira, e querendo falar sobre a relação do cristão com essas formas de arte. Então esse é um livro bem maior, ele tem aqui mais de 500 páginas, mais de 550 páginas. E pelo que eu já vi daquela leitura inspecional que a gente faz, né, no sumário, aqui tem um pouco de uma relação histórica. Então eles parecem tentar traçar uma história da cultura brasileira, explicar a relação do cristão com essa história em cada época, em cada momento dessa produção cultural brasileira. Então é bem interessante. Eu já vi aqui algumas coisas relacionadas às produções até literárias, bem interessante. E eles também vão falar sobre as figuras históricas importantes, também vão falar sobre a sociologia, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e tudo mais. Eles vão falar sobre Darcy Ribeiro. Então é bem interessante. E eles vão passar pelas escolas artísticas, né? Pelo barroco, pelo rococó, depois eles vão para a arte moderna, para todo aquele movimento modernista, depois eles vão para a arte contemporânea. Então, assim, esse livro me parece bem robusto e cheio de muita pesquisa, de muita fonte de pesquisa. Então fica a minha recomendação desse livro também, que eu acho que vai ser uma leitura bem proveitosa e é uma leitura interessante de estudo, né? É interessante juntar grupos, conjuntos de pessoas e fazer um estudo mais aprofundado desse livro em grupo, né? Parece interessante. Enfim, é isso então. Esses foram os livros que foram indicados por vocês, essa pequena pilhazinha aqui, pra gente discutir as relações do cristianismo com a cultura e com a cultura brasileira. Eu pretendo fazer várias leituras esse ano, porque eu acho que esse foi, digamos assim, o chamado do meu ano, uma temática que apareceu recorrentemente durante esse ano e que tem sido mais o meu foco de estudo nesses últimos tempos. Então eu pretendo fazer leitura de boa parte desses livros ainda esse ano e trazer resenha pra cá, pro canal, pra gente conversar mais sobre essa temática que é tão interessante e que eu nunca tinha parado pra pensar mais aprofundadamente, né? Sobre o qual eu nunca tinha parado pra pensar. Então é isso, então. Fica a recomendação desses livros. Todos os links dos livros que eu mencionei estão aqui embaixo na descrição. É isso então, gente. Um beijo. Tchau, tchau.